Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ciclo, né, de conversa, de bate-papo em relação a Reggio Emília, né? Esse assunto que tá tão, a gente tem ouvido falar tanto e tem tão pouco conhecimento, né? Alguns professores, alguns colegas, infelizmente acabam se fechando e não conseguem se abrir para essa nova forma de ver e falar de pedagogia. Então, esse nosso encontro, nós vamos falar mais precisamente sobre os ambientes e os materiais que se pode trabalhar, né? E vamos falar também como explorar a escola de forma inteira como um ateliê. Como está fazendo isso no nosso dia a dia? Como a gente pode estar modificando a nossa visão de educadores, de professores, até mesmo de atelieristas, né, que assim sejam, porque a gente acaba muitas vezes, o professor da sala acaba muitas vezes fazendo esse papel de atelierista, né, na aula anterior, no encontro na aula, vamos dizer assim, um vício, né, na aula anterior. No encontro anterior nós falamos muito sobre o papel da atelierista, o conceito disso de ateliê, né? E a força que tem Reggio Emília na aprendizagem. E nesse encontro nós vamos falar sobre os ambientes e esses materiais. Para começar, eu trouxe aqui algumas coisas, né, se não muito comuns para alguns, né, e bem comum para outros. Isso aqui para alguns é só uma planta, né? Claro que a gente tem que ter um certo cuidado quando vai trabalhar com alguns materiais, porque a criança, principalmente o público da educação infantil, a criança acaba colocando isso na boca, às vezes é um material que é perigoso, né? Só que nas escolas, em CIs, né, tudo mais, já tem esse cuidado, né? Quem cuida do jardim desses ambientes já procura evitar de ter plantas e coisas que possam ser tóxicas, que possam vir a prejudicar, né, vamos dizer assim, alguma criança ou causar alguma irritação, alguma alergia, né, algo assim. Então a gente tem essa folhagem aqui, né, em algumas localidades ela se chama alfinete. Eu desconhecia totalmente o nome dela, né, apesar de conhecer desde pequena, sempre fui muito curiosa e muito de flor, assim. Conhecia já desde pequena, mas não sabia o nome. Então eu fiz uma breve pesquisa. Em algumas localidades chama-se alfinete, né? Isso aqui para alguns é só uma planta. Para nós, atelieristas, professores de educação infantil, professores, isso é um pincel. Um pincel? Sim, um pincel. Vamos lá. Tinta guache, né? Eu estou usando guache aqui, mas o correto, quando a gente está falando de Reggio Emília, é utilizar, de fazer a própria tinta. Todo o processo de extração da cor com o aluno, né? Pega um beterraba, vai extrair a cor roxa. Uma cenoura, vamos extrair o amarelo. Aquelas florzinhas, arnica, que chama, uma florzinha amarelinha bem comum. Eu até procurei aqui no quintal de casa, tinha muita, e agora não tenho nenhuma para utilizar. Até procurei por ali, mas não encontrei. Aquela florzinha amarelinha, ela também, a gente também consegue extrair cor dela. É, galhos de árvore, cascas, né, de árvore, a gente também consegue extrair cor disso dali. O próprio coloral, ele em espécie, alguns devem conhecer, ali a gente extrai cor, porque era o que os índios utilizavam como cor. Então tem uma infinidade de formas da gente conseguir cor com elementos extremamente naturais, sem precisar ser algo industrializado. Tá? Então eu trouxe aqui, eu tenho essa guache, né, industrializada, mas é o que temos para hoje. Vamos lá. Como que eu vou fazer pincel disso daqui? Quando a gente trabalha na educação infantil, geralmente a gente dosa uma quantidade de tinta, né? Eu tenho essa daqui, ó. Ela é bem interessante, tá? Eu não quero fazer propaganda da marca, mas muitos já sabem que marca que é.
ela tem esse biquinho dosador aqui, então é muito mais fácil de estar trabalhando com esse material. Pega-se esse biquinho, dosa-se uma quantidade, né, para cada criança para estar trabalhando, né. E ali a gente faz uma mescla de cores que a gente queira direcionar a nossa atividade. Nesse caso aqui eu vou usar vermelho, né, já é uma cor primária, então é uma alternativa que se tem, né. Claro que aqui eu vou encharcar demais a minha planta, né, ó, porque eu não tô com material apropriado. Na sala de aula, com o aluno, como que a gente vai fazer? Nós vamos passar esse galinho aqui dentro do pratinho com tinta ou do potinho e ele vai pintar as folhinhas, olha só. Isso é um pincel. Feito isso, eu venho com uma folha sulfite, um A4 normal, simples, né? E vou carimbando. E aqui eu vou criando uma imagem. Olha só, deixa eu erguer um pouquinho mais para vocês. E aqui eu vou criando uma imagem. Essa florzinha aqui, vamos dizer assim, eu como atelierista, diria assim, depois da atividade realizada do meu aluno, né, eu pego esse material ali e quero dar a luminosidade, alguns pingos de cor branca na minha atividade. Então eu vou fazer isso ali. O que eu estou trazendo para o meu aluno? Alternativas de criar. Ele por si, a partir do momento que eu trago essa proposta, ele vai saber que esse material aqui vai fazer apenas alguns pingos. Ele não vai pintar efetivamente a atividade. Vai criar uma espécie de pontilhismo, olha só. Ele não está pintando efetivamente, mas eu sei que aqui tem cor e eu sei que aqui tem pontos. Outra alternativa, vamos lá de novo. Lá atrás, quando a gente vai no parque, né? O parque é um lugar onde a gente pode encontrar facilmente esse tipo de matinho aqui, ó. Eu não sei que mato é, deixei até as raízes para vocês verem, tá? Que é um matinho mesmo, olha aqui. Acabei de cortar ali do quintal. Eu acho que isso aqui é tiririca, tá? Mas não sei, aquela plantinha medonha que é difícil de extrair, principalmente da brita, né? Claro que no parque a gente não vai ter brita, mas a gente vai ter os cantinhos lá que a gente pode encontrar esse tipo de material. Ah, mas né, vocês devem estar se perguntando aí, como é que faz, né, para ter uma quantidade grande desse material? Aí é onde está o papel da atelierista, e aí é onde é que está buscar esses recursos. Eu vou plantar essa ideia para o meu aluno. E a partir do momento que talvez ele esteja na casa dele, ele vai perceber que isso aqui pode ser um pincel. Vamos esquecer o industrializado, vamos esquecer o prático, tá? O fácil, e vamos pensar de uma outra forma. Como diria, né, alguns pensadores, vamos pensar fora da caixa. Isso aqui é um pincel. Como vamos transformar isso aqui num pincel? Simples, um barbante, né? Eu tenho aqui uma fitinha, mas um barbante já ajuda a gente a pensar. Um barbante, tesoura, né? O próprio aluno, dependendo da faixa etária dele, da educação infantil, ele pode estar transformando isso daqui num pincel. Você vem aqui, você amarra, né? Pode cortar essas beiradinhas aqui, ó, para ficar melhor, ou deixar, porque é uma outra alternativa de pintura também. Vem aqui, amarra. É isso, um nozinho. Acredito que a maioria das crianças, quando bem estimuladas, elas vão conseguir fazer, tá? Esse nozinho. Se não fizer, pode pedir o auxílio.
nosso dever estar auxiliando, apesar da criança ter que ser o protagonista, né? Nesse pensamento de Reggio Emilia, a criança é o protagonista, nós vamos estar auxiliando a criança. Venho aqui, corto, para não ficar tão despinguelado, né? E eu tenho um pincel. Esse pincel, vou novamente na tinta, outra cor agora, né? Também primária, né? Porque a gente trabalha muito essa questão das cores primárias na educação infantil, e logo vocês vão ver quando eu trouxer uma outra proposta ali para vocês de atividade, vocês vão entender o porquê, né? Claro que a outra atividade não tem tanto a ver com as cores primárias, mas ela é uma direção para a gente fazer. Voltando aqui, o pincel molha, né, na tinta, e outra folha sulfite, para vocês verem a textura e o pintar diferente, né, ó. Dependendo da posição que eu utilizo o pincel, olha a direção que vai fazer, olha o tanto que ele cobre a imagem. Com essa atividade a gente pode estar trabalhando dentro de limites, né? Pintar dentro de limites. A gente está trazendo uma proposta de que eu posso deixar de lado a ideia de elementos industrializados, né? Pincel do fácil, e estou criando. A partir do momento que eu tenho essa criação, o que vai trazer isso para o meu aluno? Ele, no dia a dia dele, ele vai se tornar mais criativo. E se em algum momento da vida dele ele não encontrar um pincel, né, para determinada situação, ele sabe que ele tem uma segunda alternativa fácil que ele pode encontrar na natureza. E isso a gente projeta para o nosso dia a dia. Isso a gente projeta para tudo na nossa vida. Qualquer situação que a gente esteja vivendo, nós vamos pensar sempre em uma segunda alternativa. Isso é uma questão de treino, isso vai se tornando automático. E sempre que a criança tiver alguma dificuldade, ela sempre vai pensar numa segunda alternativa. Isso é automático, não adianta. A partir do momento que você plantou essa sementinha de possibilidades, a criança vai estar buscando isso. Vamos para mais vamos dizer assim, um teste, né? Prato descartável. Isso aqui não é celofane. Isso aqui é fita adesiva. Fita adesiva. Por que fita adesiva? Porque eu quero que a criança aqui, ela crie uma tela. E essa tela, ela não vai necessariamente pintar. Porque quando a gente vai pintar num plástico, não dá certo. Eu usei aqui plástico porque eu não tinha outro material em casa. Tá? Mas você na escola, você professor, educador da educação infantil, você pode estar utilizando aqui papelão, você pode estar utilizando aqui pedaços de madeira, faz os 4 cantinhos, cria uma tela, passa a fita adesiva, tá? Para a criança criar. Feito isso, lá naquele mesmo parque tão famigerado, que muita gente tende a falar mal do professor que explora parque, né? Deixa eu dar uma ajeitada aqui que eu tô medonha hoje. Lá naquele parque, né, tão famigerado lá, que todo mundo fala mal, às vezes a orientação não gosta, não, porque parque, todo mundo parque, todo dia parque, todo dia querem parque. Lá, olhando para um cantinho daquele parque, tem um jardim. Nesse jardim a gente vai encontrar flores, também elementos da natureza. Folhas, o matinho, pétalas de alguma flor que caiu lá, galhos também de alguma flor. Esse aqui é uma roseira que a minha filha trouxe para mim,
tá? É claro que a gente não vai deixar a criança pegar uma roseira, ela tem espinho, ela vai se machucar, tá? Mas de repente o atelierista ou o professor, ele vai estar lá auxiliando, ele vai estar lá ajudando, né? Ou até mesmo fazer um dia exclusivo para arrecadar esses materiais na natureza. Então hoje vamos fazer um passeio com as crianças e aí nós vamos direcionar eles para trazer os materiais que a gente quer, tá? Também não adianta fazer um acúmulo de material na sala e muitas vezes não ter uma utilidade, não ter um fundo pedagógico, né, nessa atividade, né? Então, assim, direcionando, hoje vamos trabalhar com eles pareamento de cores, né? Cores da natureza. Então, aqui nós temos, ó, a cor, nós temos a cor, temos cor, temos outro tom de cor. Eu tenho uma foto aqui, eu vou ver se eu consigo direcionar para vocês aqui. Ó, vou virar aqui a câmera, vamos ver como é que vai ficar, né? Não, só fotografa, não consigo virar, tá? Para vocês, não vou conseguir virar para vocês verem. Mas eu vou virar assim, ó. Isso aqui é uma atividade de pareamento de cor, tá, pessoal? Então, isso também é uma proposta que eu consigo tá fazendo com os meus alunos, tá? Também dentro dessa proposta de Reggio Emilia. Aqui tem cores variadas, tá? Mas a gente pode estar direcionando essa atividade para cores primárias. Ali tem um disco de Newton, né? Onde a gente tem diversas cores. Mas a gente pode estar direcionando somente para as cores primárias, com os pequenos, tá? Com o primeiro e segundo período, que é bem fácil a gente trabalhar. Com o segundo período já dá para pensar em inserir as cores secundárias, tá? Para que eles consigam ter essa visão de cor e não necessariamente, né, aquela coisa engessada de só a guache. Ali o fundo foi pintado com guache, sim, tá? Mas a gente pode estar utilizando dali aquelas cores que são as cores feitas com elementos da natureza, né? Que a gente consegue também cores fortes, tá? Com a mistura, principalmente com álcool de cereais, que é algo que não vai influenciar a criança. E isso mas é difícil conseguir isso, os pais não colaboram. Gente, bem pensado e bem programado, a gente consegue com que os pais sejam nossos parceiros, principalmente na questão do Reggio Emilia, tá? Que é onde esse é o foco principal e é onde é um dos pilares para esse tipo de para que funcione, vamos dizer assim, tá? Então ali, ó, tem o pratinho, né? Tem os elementos e aí a criança vai compor a sua obra. Ela vem e vai colando os materiais. E ela mesma vai criando uma nova flor com a visão dela. Essa não colou, mas aqui as pétalas mais fácil colar, né? Ó. A criança vai colando e criando uma nova flor com a visão da criança. Com aquela visão que ela tem de mundo. Ó. E aqui eu tenho, aqui no meio, de repente pode estar trabalhando com a criança o miolo da flor ali com argila, pode estar trabalhando ali com areia, com barro, porque em algumas escolas a gente consegue ter esse tipo de oportunidade, tá? Aqui vem com mais elementos, o resto do matinho, ó. E aí aqui eu vou criando ó. Vocês conseguem visualizar bem, né? Aqui é a parte de dentro, né? Outra pétala. Essa daqui tá meio molhada.
porque hoje eu tô gravando vídeo e tá chovendo bastante, tá? Então, sequei, mas mesmo assim ainda não ficou bem, tá? Olha aqui, ó. Uma nova visão de flor, uma nova visão do olhar a partir do olhar da criança. Olha só. Eu direcionei a atividade. Aqui eu estou trabalhando os elementos da natureza. Eu posso estar trabalhando a importância dessa natureza para a nossa vida. A preservação, principalmente a preservação da natureza, né? O porquê de não cortar, de não desmatar. Né? Aqui no Brasil nós temos algo bem mesmo que a gente está vivendo, que é a queimada, né, do Pantanal e também da Amazônia. No início do ano foi bem forte e todo o tempo, né, acontece queimadas e desmatamentos que acabam prejudicando e muitas vezes acabam destruindo todo um ecossistema. Então, com isso eu consigo trazer essa consciência para as crianças, principalmente para os pequenos, que é ali onde a gente vai transformar o mundo em um lugar melhor, transformar pensamentos e atitudes, né? Criar um caráter. E é ali que a gente tem um material rico e que é tão importante a gente direcionar eles para atividades e coisas boas, né? Não adianta eu só ser um professor e acabou, né? Eu tenho que ser um pouco além. Hoje, muitas vezes, o professor acaba fazendo o papel de um pouco de mãe, um pouco de pai, né, na questão autoritária. Não que mãe não tenha autoridade, tem, mas o professor acaba tendo esse tipo de visão, né, de ir além. E o papel da atelierista também é esse, não somente direcionar para o criativo, mas também tá ajudando nessa formação de caráter, né. Aqui, aquele matinho que eu falei, que é da roseira, né? As pétalas da florzinha ali foram criadas a partir daqui. Então, o aluno ele vai lá no jardim da escola, ele vai estar visualizando a flor necessariamente, e aqui ele pode estar recriando essa flor. Mais uma vez eu vou mostrar para vocês ali, ó, é uma atividade na escola mesmo, tá? Com esse tipo de material, olha só. Conseguiram ter uma boa visão? A gente fazendo ao vivo é isso que dá, né? Cai celular, cai tudo, né? Aqui eu trouxe uma outra proposta, também de criação, tá? Essa eu não tenho a física aqui, porque ficou na escola, tá? Mas são pedaços de cone que o aluno... Primeiro a gente trabalhou a questão de esculturas, né? Tem um artista chamado Jim Brinquedim, ele é do Ceará, e ele trabalha diversas esculturas, e uma dessas esculturas que ele tem é uma centopeia. E essa centopeia está no museu que ele mesmo criou, e lá é um lugar de diversão. Então, assim, é como se a gente estivesse de volta ao parque, e nesse parque tivesse essa centopeia para a criança sentar, para a criança pular, para a criança fazer diversas atividades. E aí, a partir desse artista e dessa criação de escultura que esse artista criou, foi dada a proposta de fazer outras criações. E o aluno pegou esse material, né, essa proposta, e fez uma outra criação. Vou direcionar novamente para vocês, tá? Olha só. Tá. Ali, o aluno utilizou esses cones, né, e fita azul que ele tinha em casa.
e criou uma centopeia, vamos dizer assim, né, tá mais parecendo uma cobra ali, mas ele recriou aquela ideia. Então ele fez uma escultura a partir de materiais reciclados que iam ser jogados no lixo, e o próprio aluno teve a ideia de, não, eu vou pegar e vou colar isso aqui dessa forma. Por quê? Porque não é fácil trabalhar com cola quente, não é fácil, e também não é todo mundo que tem esse tipo de material em casa. Conheço diversos pais e mães que não têm esse material em casa, tá? E então ali o aluno pensou, não, eu vou trabalhar com fita adesiva, eu consigo colar. Então ele foi além do pensamento, né? Vamos dizer assim, eu como professora, como atelierista, pensaria o seguinte, não, ele vai trabalhar com cola quente e vai unir as peças. E ali não, ali ele pensou de uma outra forma, né? E é isso que o Reggio Emilia traz, esse pensamento diferente, né? De estar criando. Aqui, ó, é uma criação, tá? Também um outro pensamento, tá? É uma fotografia. Então você trabalha a Europa, Paris, artistas parisienses, né? Necessariamente porque Paris é o berço da arte, né? Reggio Emilia, Roma, ele ficou muito forte essa influência, mas a arte ela vem muito do europeu. Então a gente trabalha Paris. Vamos lá, vou mostrar para vocês a proposta. A ideia, né? Ali a gente tem uma sacola plástica verde e uma torre Eiffel. E com isso, dependendo do ângulo que eu trabalhar a fotografia com o meu aluno, ele vai conseguir uma visão que ninguém vai dizer que é uma sacola plástica. Tá? Vou mostrar uma outra fotografia para vocês. Aqui. Tá? Olhem só. Dá para dizer que é uma sacola plástica verde? Não, não dá. Então, ali também, mais uma vez, o aluno percebeu que o cenário dele nem sempre precisa ser um cenário requintado, com materiais industrializados, painéis, né, feitos em gráfica. O aluno percebeu ali que a criança, né, o aluno percebeu ali que com materiais reciclados, muitas vezes a gente consegue um efeito bom, tá? É só uma questão de posicionamento fotográfico, tá? Aqui eu tenho uma ideia de atividade também para tá trabalhando com criança, mas essa atividade é da criança da educação infantil. Essa atividade ela é uma atividade voltada para coordenação motora, tá? Onde a criança ela vai tem-se uma bacia. Nessa bacia eu tenho diversas bolinhas, dessas bolinhas que a gente utiliza em piscinas de bolinha, né? E ela tá com água, e ali a criança tem que catar a bolinha dali de dentro e levar num percurso, né? Isso é um percurso, vamos dizer assim, pré-determinado. Então a criança vai fazer essa atividade. Deixa eu mostrar para vocês. Essa é também uma proposta de atividade para estar trabalhando a coordenação motora. Tá, vamos lá, mais uma ideia, né? Reggio Emilia, ele fala muito da criação de portfólio. Tá? Criação de portfólio e um projeto de educação. Quando a gente trabalha isso na educação infantil, projeto e portfólio, esse portfólio ele vai conter o quê? Ele vai conter todo o desempenho da criança. Claro que nós vamos falar assim, ó, que a criança interage bem com os colegas, que a criança ela é criativa, que ela
que ela utiliza de diversos materiais para estar realizando uma mesma atividade, tá? E esse portfólio, ele geralmente é entregue às famílias, para elas estarem acompanhando também, porque, né, vamos dizer assim, esse aqui é um portfólio de um maternal. Maternal geralmente é período integral, e quando é período integral, nós, professores, passamos muito mais tempo com os nossos alunos do que necessariamente os pais. Então, como nós estamos mais tempo com eles, a gente acaba tendo uma visão maior, né, de como eles se desenvolvem, de como eles interagem com os colegas, de como eles vão se virando na rotina deles do dia a dia, que muitas vezes os pais não percebem isso em casa, porque o tempo que estão com eles é tão curto que eles acabam não percebendo. Que muitas vezes a criança já não quer mais utilizar a fralda, que muitas vezes a criança consegue fazer uma boa higiene dela mesma, porque ela tem esse hábito de higiene, ela vai ao banheiro, ela consegue passar, né, vamos dizer assim, fazer o que precisa ser feito. Então aqui é uma proposta de portfólio, tá? Tem que ter a criação da criança. É importante a criança se sentir importante. Quando fala trabalhar Régio Emília, é necessário que se tenha esse pensamento de que a criança é protagonista. Eu só auxilio, tá? Então, aqui tem a mão da criança na criação, tá? A proposta da professora nessa atividade ali foi bichinhos de jardim. Que bichinhos que nós temos no jardim? Né? Tem a joaninha, tem o caracol, tem a centopeia. No jardim, a gente vê o sol de uma forma diferente. Claro que sol não tem boca nem olho. Todo mundo sabe disso. Mas a criança está no lúdico, ela ainda está nesse processo de ludicidade. Então, não tem problema em você pensar, vamos dizer assim, em utilizar determinadas ferramentas. Claro que você não vai também pegar em tudo, você vai meter olho e boca, tá? Não é assim que funciona. Tá? Para você ser um atelierista, estar direcionando a criança para esse tipo de pensamento, você não pode pensar de formas erradas, tá? Nós temos que pensar a realidade. A criança vive num mundo onde tem um sol no céu e esse sol não tem boca nem olho, tá? Só que é lúdico, tá? Tem crianças que acreditam em fada do dente, crianças com 11, 12 anos que acreditam em fadas do dente. Então, por que não deixar ela acreditar um pouco que existe um universo diferente, onde tudo é diferente, onde o sol sorri pra gente, né?